Voltamos a falar ainda sobre as redes de computadores e agora nós vamos falar sobre um outro termo que aparece nas provas de concurso chamado gateway. Qual é a ideia do gateway? O gateway funciona como a porta de ligação dos computadores de uma rede interna com a rede externa. Por exemplo, o dispositivo, o equipamento ou até o próprio computador que tem como função conectar ou permitir a ligação dos computadores de uma rede interna daquela empresa, por exemplo, ou da tua casa, com uma rede externa como a internet. Então imagina que para fazer a conexão dos computadores da rede interna com a própria internet, que é uma rede externa, nós precisamos algo para conectar a rede interna com a rede externa. E esse algo nós vamos chamar de gateway, que é a ideia de porta de ligação de uma rede interna com a rede externa. O gateway pode ser desde um modem roteador, pode ser um computador, pode ser um servidor específico interno daquela empresa, como por exemplo um servidor proxy, tudo bem. Eu estou dando só a ideia de que o gateway é o termo que vai ser aplicado ao equipamento que naquele momento realiza essa função de porta de ligação de uma rede interna com uma rede externa, ok? Bem, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar em relação a gateway. Deixa eu só colocar aqui para que vocês possam perceber melhor isso agora, um desenho que eu trouxe aqui para que a gente entenda melhor a função do gateway. Observa, esse desenho ele é bem importante. Aqui, com esse globo terrestre, eu tenho a ideia da internet. E aqui eu tenho embaixo uma rede interna lá da minha empresa, onde aqui os computadores estão conectados entre si nessa minha rede interna através de um switch, que é um equipamento de rede. Tudo bem. Beleza, mas lá na minha empresa, os computadores dessa rede interna, eles conseguem se conectar à internet, que é uma rede externa. E eu tenho lá na minha empresa um computador que está fazendo a função de porta de ligação dos computadores da rede interna com a própria internet, com a rede externa internet. Então, este computador que lá na minha empresa está fazendo a função de porta de ligação da minha rede interna com a rede externa internet é que eu vou chamar de gateway dessa rede. Então, a ideia do termo gateway sempre está associado a isso, a porta de ligação de uma rede interna com uma rede externa. No meu caso, aí, quem está fazendo a função de gateway é um computador. Como sempre, vamos à revisão teórica do termo gateway. Acompanha comigo aí a leitura então. Gateway, termo que indica o dispositivo que realiza a função de porta de ligação de uma rede interna com a rede externa. Como eu disse antes, exemplos de gateway eu posso ter desde um modem roteador, pode ser um modem mesmo, pode ser um computador, um servidor. Isso depende de cada rede a qual eu tenho que analisar para dizer, ó, nesta rede quem está exercendo a função de gateway é este dispositivo, como eu mostrei aqui para vocês, né, voltando um pouquinho ali a imagem, desta imagem, que no meu caso aí quem faz a função de gateway é um determinado computador, exerce essa função de porta de ligação. Ok, pessoal? Era isso sobre gateway. Na próxima aula continuamos ainda sobre os dispositivos de rede. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!